Bom dia, pessoal. Vamos rever aqui, a definição de prisma. Prisma é todo poliedro convexo com duas faces congruentes, duas faces iguais, situadas em planos paralelos, chamadas de bases. Então, os dois polígonos congruentes e paralelos, ok? Prisma. Ora, se essas bases, que são esses dois polígonos situados em planos paralelos e congruentes, são polígonos regulares, o prisma é chamado de prisma regular. Lembrando que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Nós vamos direto para um exercício. Em um prisma reto de altura 5 centímetros, cuja base é um hexágono regular. O que é hexágono regular? O que é polígono regular? É o polígono que tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos também congruentes. Então, repetindo, em um prisma reto de altura 5 centímetros, cuja base é um hexágono regular de lado 2 centímetros, calcule. E ele pede aqui várias coisas: a área de uma base, a área de uma face lateral, a área lateral, a área total e o volume. Pessoal, quando você for trabalhar com prisma, que é uma figura tridimensional, a minha sugestão é a seguinte: não precisa desenhar o prisma ou representar o prisma. Basta que você represente uma base e uma face lateral. Olha aqui, eu vou representar aqui a base. Não precisa se preocupar com a figura, é só para você visualizar melhor a solução do exercício. Então vamos fazer de conta que isto aqui, é um hexágono regular. Deus me perdoe, mas faz de conta que isto aqui é um hexágono regular. Essa é a base, ok? E represente uma face. Ora, face, essa é daqui, uma face, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Mas eu vou representar somente uma face. Tá aqui. Repare que ele diz que o prisma tem altura 5 centímetros, a altura é igual a 5 centímetros, e o lado da base, 2 centímetros. O lado da base, vou chamar aqui, 2 centímetros, tá bom? Perdão, aqui não é base, aqui é face. É aqui. A base, 2 centímetros. 2 centímetros, ok? E a altura, 5 centímetros. Mas repare, a base está aqui. A face sai aqui, a face aqui. Ora, então, esta medida, que é esta aqui, esta medida é igual, né, porque sai da base, 2 centímetros. E a altura é justamente isto aqui. Esta é a altura, 5 centímetros. Então não precisa ficar preocupado em desenhar perfeitamente, representar o prisma reto. Não precisa. Vamos às perguntas dele. A área de uma base. Ora, a base é um hexágono regular. Vamos lembrar? Se eu dividir aqui, se eu dividir a partir do centro, eu possuo 6 triângulos equiláteros. Você deve lembrar disso. 6 triângulos equiláteros. Tudo aqui é 2, 2, 2, 2. E detalhe, aqui é 60 graus, 60 graus, 60 graus. Ora, a área da base, vê se você consegue enxergar, será 6 vezes a área
de um triângulo desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes a área de um triângulo desse. Então, a área da base será 6 vezes, vamos lembrar daquela fórmula? Meio, para calcular a área do triângulo, vezes um lado, vezes o outro, no caso aqui, o outro, vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados. Então, repetindo, meio vezes um lado, vezes o outro, vezes o seno formado por esses dois lados. Seno de 60 graus. A área da base será... Eu vou substituir primeiro o valor do seno e depois eu faço os cálculos. Seno de 30 graus, de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Ora, eu posso simplificar esse 2 com esse 2, este 2 com esse 2. A área da base ficou assim, ó. 6 vezes 1, 6. 6 vezes raiz quadrada de 3. A unidade está em centímetros. Então, a área da base, 6 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Achei a área da base. Veja como fica simples se você representar somente a base e a face. O item B. O item B diz assim, ó, calcule a área de uma face lateral. Bom, eu vou chamar assim, área de uma face. Vou chamar de AF. Ora, mas a face, que figura é? Isso aqui é um retângulo? Como é que faz para calcular a área do retângulo? Base vezes altura. 2 vezes 5. Então, a área da face, 10 centímetros quadrados. Bastou eu saber calcular a área de triângulo e a área da face e a área de um retângulo, que eu já consegui responder 2 itens que ele propõe. A área lateral. Ora, o que é a área lateral? É a área de todas as faces laterais somadas. Mas espera um pouco. Quantas faces laterais eu tenho? Ora, se você tem um prisma hexagonal, a base é um hexágono, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces laterais. Então, a área lateral, que eu vou chamar aqui de AL, vai ser 6 vezes, no caso do prisma hexagonal. Se é um prisma pentagonal, por exemplo, seria 5. Seriam 5. Então, aqui, área lateral, são 6 áreas dessa aqui, ó. Então, 6 vezes a área de uma face. Então, a área lateral será 6 vezes. Qual é a área da face? Acabei de calcular, 10 centímetros quadrados. A área lateral será 6 vezes 10, 60 centímetros quadrados. Vamos para o próximo item, o item D. O item D é a área total. Vamos chamar de AT. Área total. Vê se você enxerga isso aqui, ó. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes? Porque o prisma, ó, tem 2 bases, lembra? Em planos paralelos. Então, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área total será... Área lateral, eu calculei aqui, ó. Vamos achar. Área lateral, 60. Mais 2 vezes a área da base. A área da base está aqui, ó. 6 raiz quadrada de 3. A área total é igual a 60 mais 2 vezes 6, 12, raiz quadrada de 3. Você também pode ter
se a prova for de múltipla escolha, a resposta é escrita assim, ó, área total, coloca aqui 12 em evidência, 12 vezes 60 por 12 dá 5, 12 por 12 dá 1, raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Aqui está a área total. E finalmente, o item E, o volume. O volume de um prisma qualquer, seja ele regular ou não, seja ele prisma reto ou não, é a área da base vezes a altura. O volume será a área da base. Novamente, está aqui, ó, 6 raiz quadrada de 3. 6 raiz quadrada de 3, vezes a altura que ele forneceu, que é 5 centímetros. Então, o volume, 6 vezes 5, 30 raiz quadrada de 3, no caso de volume, centímetros cúbicos.